alunos do segundo ano. Eu tô aqui para explicar para vocês a primeira atividade do mês de agosto, que é uma pesquisa sobre a independência das Américas. A gente estudou anteriormente o Iluminismo e a Revolução Francesa, tá? E agora a gente vai pesquisar sobre como esses dois movimentos eles influenciaram no processo de independência das Américas. E então eu quero te explicar como é que vocês vão fazer essa pesquisa. Eu tô aqui fazendo a atividade, tá? É sexta-feira, eu vou postar só na segunda. Mas aqui, complete os slides sobre a independência das Américas, né? Para isso, primeiramente, veja o vídeo explicativo que eu tô fazendo agora. Então, ele não tá aqui. E forme um grupo de eu sei que não é um grupo, de 1 a 4 pessoas para realizar essa pesquisa. Então, vocês que sabem, se vocês querem fazer juntos, é menos trabalho, mas só tem que conseguir se conversar um com os outros. E vai ter um pouco mais de trabalho, mas não vai ter o trabalho de fazer o trabalho em grupo. Enfim, é facultativo. Daí vocês decidam como é que vocês vão fazer e tem que completar esses slides aqui. Não é para usar o PowerPoint, use apenas o Google Apresentações para digitar e preencher sua pesquisa. Por que não pode usar o PowerPoint? O PowerPoint, ele é maravilhoso, eu amo, mas ele é muito pesado, tá? O Google Apresentações, ele é feito para estar na nuvem. O PowerPoint, não, ele tem recurso, um layout maravilhoso. Mas esse aqui é para a gente conseguir compartilhar, senão vocês vão levar um dia inteiro para postar a apresentação aqui no Classroom e é capaz de falhar. Então, vamos usar isso aqui, que já está na nuvem. Eu já criei uma cópia para cada aluno, tá? Então, ela já existe essa cópia, para vocês editarem. Esse slide. Então, aqui tá a capa, vocês coloquem o nome, a turma de vocês, né? O nome de todos os integrantes. E no segundo slide eu já explico aqui. O contexto do processo das independências da América, não é só espanhola, é de todas as Américas, ocorreu em conjunto de situações experimentadas ao longo do século XVIII, que é o declínio do absolutismo e dos privilégios do clero e da nobreza com a Revolução Francesa, né, que a gente viu ali que o rei foi decapitado, o clero perdeu as suas terras, então a burguesia ali ela tá começando a ganhar mais poder, né? Não tem mais aquele absolutismo, aquele colonialismo. O questionamento do pacto colonial e do autoritarismo com o iluminismo. Então, aquelas colônias da América, os Estados Unidos, o Peru, o México, o Brasil, começam a questionar, por que a gente tem que ser pau-mandado da Europa? Queda do mercantilismo, que ele faz parte desse pacto colonial, né, das grandes navegações, e a ascensão de uma nova economia, que é o capitalismo industrial, que está surgindo lá na Inglaterra, que a gente já vai estudar a seguir, mas vocês já ouviram falar, já sabem que tem indústrias, né? E defesa do liberalismo individual, político, econômico. Eu vou lendo aqui e eu vou vendo aqui meus erros. Econômico. E essas ideias, elas chegam na América através dos jovens que estudam na Europa. Então, mesmo que a pessoa assim, é de uma família de crioulos, eles mandam seus filhos, porque eles têm dinheiro para estudar na Europa, e eles voltam com essas ideias, principalmente do iluminismo, tá? O primeiro país a ser independente na América é os Estados Unidos. E ele serve de modelo assim para os países que vão fazer essa independência depois. Porque que os Estados Unidos é colônia da Inglaterra, é uma colônia um pouco diferente do Brasil, é uma colônia de povoamento, não é tanto de exploração, mas eles tinham que pagar muitos impostos para a Inglaterra. E conforme que eles foram crescendo o seu comércio, eles começaram a concorrer com a Inglaterra. E a Inglaterra não gostou disso. Como ela mandava nos Estados Unidos, ela decidiu aumentar as taxas de impostos para eles ficarem mais pobres, né? Vamos dizer assim. E isso vai gerar muitos custos. E eles não vão gostar disso, vão se revoltar, né? Ninguém quer pagar mais imposto. Então,
vocês vão seguir essa pesquisa, tá? Eu coloquei aqui um título, vocês querem mudar, muda, mas eu gostei do meu título. A opressão inglesa. Vocês vão colocar aqui os fatores determinantes para gerar essa guerra de independência dos Estados Unidos. Como as taxações abusivas, como a lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, que fizeram incluir o massacre de Boston e os atos intoleráveis. Tá, aqui vocês podem pesquisar na internet como a independência dos Estados Unidos, mas se tem essas taxações sobre o açúcar, sobre o selo, o chá, e vai acontecer o massacre de Boston. Daí vocês procurem ver se aparecem essas coisas, coloquem em tópicos. Vocês podem criar mais slides, mas não criem 200 slides, eu só quero um resumo, tá? Não é para colocar toda a Wikipédia aqui. Mas se vocês precisarem de mais um, vocês coloquem aqui em novo slide. E vocês também podem colocar imagens, tá? Como eu coloquei aqui. Os slides têm imagens, ele tem informação visual também, né? Depois desse aqui, opressão inglesa, eu coloquei nasce nos Estados Unidos. Aqui é sobre o motivo da Revolução. Aqui, como é que ela seguiu. Nasce nos Estados Unidos. Daí vocês podem falar sobre as guerras de independência e como é que nasce a Constituição dos Estados Unidos, como é que eles declararam a independência, aquela história de 4 de julho, Independence Day, etc e tal, tá? Depois, o próximo país que eu escolhi, né, que é um país, é uma região, a independência da América Espanhola, que é a mais região ali do norte da América do Sul, tá? Que ela também vai se inspirar no ideal iluminista, e ali tinha muitas pessoas que eram, digamos, nascidas ali, eram chamadas de crioulas, eram filhos de espanhóis, mas eles não tinham direito político, e eles eram ricos, eles queriam mandar na política também, e eles tinham ideia iluminista, então eles começam a fazer essa revolta, tá? Aqui tem, por estarem politicamente excluídos, enxergam no iluminismo uma resposta aos entraves legitimados pelo domínio espanhol, ali representado pelos chapetones. Os chapetones são os espanhóis e os crioulos são os filhos dos espanhóis, nascidos na América. E esse carinha aqui da foto é o Bolívar, tá? E ele tinha um sonho de liberdade para essa região, e ele queria também que ali eles fossem amigos, aqueles países que foram fazer sua independência. Outro líder é o San Martín. O processo de independência dessa região ela ocorre depois da invasão da Espanha pelos exércitos de Napoleão Bonaparte. Vocês lembram do Napoleão, que é o cara lá que deu fim na Revolução Francesa? É o cara que fez, pronto, chega de bagunça, agora vai virar um império. Mas então, quando ele invadiu, quando ele começa a ser um império, ele começa a invadir muitos países da Europa, inclusive Espanha e Portugal. Quando ele invade Espanha, a Espanha fica sem rei. E quando tá sem rei, que vai mandar nas colônias, as colônias começam a fazer festa. Estamos sem rei, vamos fazer nossa independência. Então ele começou, tá? Ui, mudou. Desculpa. Daí vocês coloquem ali um resumo sobre isso, tá? Outro país que eu coloquei numa América Central, né? Escolhi o Haiti. E o Haiti, ele é interessante que a independência dele, ela foi encabeçada por ex-escravos e pessoas de ascendência africana, tá? É um dos primeiros países independentes da América, um dos primeiros, depois dos Estados Unidos, e foi feito por descendentes africanos. Isso é muito interessante. Então, eu coloquei aqui a Revolução dos Escravos e vocês coloquem aqui como é que eles fizeram, como foi a participação deles, tá? No Brasil eu não vou pegar a independência, porque ela é muito complicada, né? E ela é diferente. Eu até coloquei aqui, o Brasil passou um processo de independência distinto dos outros países da América, que não foi uma coisa do povo. Quem fez a nossa independência foi um príncipe. Já começou errado aí, a independência do Brasil, né? Mas antes teve movimentos para a independência que teve influência iluminista. E eu deles, não foi um, tá? Que é a Conjuração Mineira, que é um dos primeiros movimentos republicanos no período pré-independência, que foi
duramente reprimido. Que esse cara aqui é o cara Tiradentes, que foi enforcado, né? Então, vocês coloquem aqui como é que aconteceu a Conjuração Mineira, que começou por causa do aumento dos impostos sobre o ouro, né, a derrama, e eles vão fazer esse movimento que vai ser sufocado, vai ter traidores, o Tiradentes vai ser enforcado, e, bom, e assim o Brasil ele continua sendo um país dependente de Portugal, tá? E depois sobre a independência do Brasil, quem vai falar sou eu, tá? E vocês só vão completar esses slides. Então é isso, tá? Depois que vocês fizerem todos esses slides, né? Como é que eu salvo? Não precisa salvar. Ele salva automaticamente, ó. Quando tem o V dentro da nuvem, é porque tá salvo. Vocês podem fazer juntos, é só aqui em compartilhar, vocês clicam, colocam os e-mails dos colegas do grupo, ou usem o Meet, tá? Podem usar o Meet, vocês abram o Meet com os colegas, compartilham a tela dos slides e vocês vão escrevendo junto. Isso é um jeito de fazer, isso são ferramentas colaborativas, tá? Depois que vocês terminaram, como é que vocês vão me mandar? Simples. Fecha. É só fechar. Vê se tá salvo e fecha. Quando vocês vão fechar, é só vocês voltarem lá nas atividades. Eu não tenho esse botão aqui, porque eu sou professora. Mas vai ter aqui nesse canto, vai estar aqui, marcar como concluída. Acho que é isso. E vocês apertam. Vai estar aqui salvo, né? Vai estar aqui já o e-mail de vocês. E marcar como concluída, tá? Eu sei que é a primeira vez que a gente está fazendo, mas a gente tem que ir aprendendo coisas novas. Qualquer coisa vocês me perguntem e também eu vou abrir o Meet para tirar as dúvidas nas horas combinadas, tá?